Olá, bom dia, Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família neste dia que está começando, nesta quarta-feira. Hoje é dia 28 de fevereiro. Que Deus te abençoe com toda sorte de bênçãos. Eu quero convidar você nesta manhã a abrir a tua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo de número 9. Enquanto você encontra, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 9, verso de número 1. Nós vamos orar e vamos nos preparar. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos pedir a tua bênção, pedimos que o Senhor nos conceda o teu Espírito para que possamos entender a tua palavra e viver a tua palavra todos os dias. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Quero lembrar você que hoje nós estamos de jejum. Hoje nós fazemos o jejum com alguns propósitos já pré-estabelecidos, claro, além daqueles teus propósitos, motivos de oração pessoal. Nós hoje oramos e pedimos a Deus para que possamos ser ensinados pelo seu Espírito, para que tenhamos um coração ensinável. Porque a palavra de Deus diz: sede santos, porque eu sou santo. Então, esta palavra é para mim e para você, e nós queremos andar em santidade diante do Senhor, andar na sua palavra, para que Deus nos dê entendimento, compreensão, nos dê sabedoria, nos dê um coração, como eu disse, ensinável. O segundo motivo é nós oramos pelas famílias e pelas ovelhas da igreja, por todos os pedidos que são entregues aqui todos os dias, são enviados para a igreja todos os dias, além, claro, dos teus pedidos pessoais que você vai incluir aí. Oramos também pelas crianças e pelos adolescentes. Já faz alguns meses que o Senhor tem nos orientado a orar por crianças e adolescentes, e hoje, diante de tudo que a gente tem visto, a gente sabe por que o Senhor lá atrás nos orientou a orar por crianças, pelos adolescentes. E também nós oramos pela paz de Jerusalém, oramos por Israel. E, por fim, nós oramos para que o Senhor envie ceifeiros para a seara, porque a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Como diz a palavra, orai, né, ao Senhor da seara para que envie ceifeiros. Então nós fazemos ou oramos por esses propósitos. Você deve iniciar o teu jejum apresentando ao Senhor esses propósitos e mais aqueles teus propósitos pessoais. E também no final do período que você estabeleceu, por exemplo, se você estabeleceu fazer um jejum até 5 horas da tarde, às 17 horas você vai então entregar o teu jejum e todos os propósitos que você pelo qual você fez o jejum. Amém? Eu quero agora dando início aqui à mensagem dessa manhã, que está lá em 1 Coríntios, capítulo de número 9. Eu preciso primeiro recapitular que no capítulo 8, Paulo ele estabeleceu certos limites para a nossa liberdade cristã. Para que a nossa liberdade cristã, daquele cristão, por exemplo, que tem uma fé madura, que tem um entendimento de certas verdades espirituais, não venha a sua liberdade a ser um motivo de tropeço para aquele que porventura é novo na fé, ou seja, recém-convertido, ou aquele que é fraco na fé. Porque a Bíblia é muito clara, sempre vão existir aqueles que também são fracos na sua fé. Então, Paulo diz: olha, não use a tua liberdade para que ela venha a ser uma pedra de tropeço na vida daqueles irmãos mais pequeninos. Amém? E aí no versículo, capítulo 9, desculpa, ele faz uma aplicação disso que ele ensinou e como ele aplica isso à sua própria vida. Então, no capítulo 9, versículo de número 1, ele começa: não sou eu, porventura, livre? Paulo falou de liberdade, não usar a liberdade como um motivo para escandalizar aqueles irmãos mais fracos, novos na fé. E então ele diz: olha, não sou eu, porventura, livre? Não sou eu apóstolo? Apóstolo por quê? Porque ele fundou a igreja em Corinto. Não vi Jesus, nosso Senhor, no caminho, na estrada a Damasco? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor, ou seja, do ministério de Paulo em Corinto? Aquela igreja era fruto do ministério de Paulo em Corinto, do trabalho evangelístico de Paulo em Corinto, apostólico. Se não sou apóstolo para outros, certamente eu sou para vós outros, para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Ou seja, vocês sabem que ainda que outros não me reconheçam como apóstolo, para vocês eu sou apóstolo, porque vocês são o selo, a prova, a evidência do meu apostolado e do meu chamado. Então é isso que Paulo está dizendo aqui, diante de tudo aquilo que ele é e de toda a liberdade que ele tem. Então no versículo 4, no versículo 3, perdão, ele diz assim: a minha defesa
perante os que me interpelam. O que é interpelar, pastor? É um termo legal para investigação. Para aqueles que ficam investigando e acompanhando a minha vida, ele então começa a se defender. Não temos nós o direito de comer e beber, ou seja, olha, eu sou livre, eu sou apóstolo, vocês são frutos do meu ministério, vocês são selo que comprova a evidência do meu chamado apostólico, é isso que Paulo está dizendo, e ele está dizendo, não temos nós direito de comer e beber? E também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher, irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas, porque você lembra que lá em Marcos, capítulo 1, verso 29 e 31, Marcos 1, 29 a 31, Jesus ele cura a sogra de Cefas, de Pedro. Então aqui nós vemos Paulo dizendo assim, olha, eu sou livre, eu também tenho o direito de comer e beber, eu também teria o direito teria, porque ele não fazia isso, de uma irmã me acompanhar, de uma mulher, no sentido de esposa, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor, porque lembre-se, esse Tiago, que agora se refere ao livro de Atos, o primeiro Tiago, que era o irmão de João, ele logo foi morto, amém? Ele foi morto por causa da fé. E depois, então, quem assume essa liderança na igreja de Jerusalém é Tiago, irmão de Jesus, um dos filhos de Maria. Então ele diz, e também nos faz acompanhar de uma mulher, irmãs, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas. Cefas é Pedro. Então, a Pedro, ele está dizendo aqui que Pedro era acompanhado por sua esposa. E ele então diz, ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar. Lembre-se, as primeiras viagens missionárias de Paulo era com Barnabé, não era com Silas. Então ele diz, ou só nós não temos o direito de deixar de trabalhar. E ele continua, quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura, falo isto como homem, ou não diz também a lei? E ele então cita um texto lá do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, que o Senhor entregou a Moisés, onde Moisés então escreve, não atarás a boca do boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Então veja que Paulo ele está colocando aqui a sua liberdade, os direitos que supostamente ele tem, mas ele vai fazer um paralelo com tudo que ele disse no capítulo 8, onde ele restringe a própria liberdade que ele tem por amor ao próximo, por amor ao evangelho, para que não haja impedimento ao evangelho. E ele vai falar sobre isso aqui. No versículo 10, ele diz assim, ou seguramente por nós que ele diz. Certo é, por nós que está escrito, pois o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Então ele no versículo 11 diz, se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Ou seja, Paulo está falando sobre as ofertas para sustento, etc. Mas preste atenção aonde Paulo vai levar essa conversa. Aonde Paulo vai levar este assunto nessa epístola. Se outros participam desse direito sobre vós, nós o temos em maior medida? Porque veja, a igreja em Corinto ela foi fundada por Paulo como apóstolo e Barnabé. Então ele está dizendo, nós não teríamos maior direito do que esses que já participam desse direito. Ou seja, haviam homens lá que viviam esse direito, participavam desse direito na igreja em Corinto. Entretanto, agora Paulo começa a explicar que ele mesmo restringe a liberdade e o direito que ele tinha para que ele não seja pedra de escândalo na vida de ninguém. Então ele diz, entretanto, não usamos desse direito. Tudo que nós lemos até aqui, Paulo está dizendo, eu não uso desses direitos que eu tenho. Eu não uso, e preste atenção, eu não abuso desses direitos que nós temos. Nós não abusamos disso. E ele então diz, antes, suportamos tudo
para não criarmos qualquer obstáculo ao evangelho de Cristo. Olha que coisa extraordinária, amados. Paulo aqui, amados, ele começa a ensinar a igreja de Corinto sobre a liberdade cristã. E ele se coloca como exemplo do direito que ele teria naquela igreja, dos direitos que lhe seriam permitidos naquela igreja. Ele não usava deles para não colocar obstáculo ao evangelho de Cristo, ainda que fosse um direito. Porque ele está dizendo exatamente sobre o que nós lemos no capítulo 8. Ele está dizendo: a minha liberdade, ela não pode ultrapassar o amor ao próximo, o cuidado do próximo, ou pior, levar alguém a tropeçar. É disso que Paulo está dizendo, ainda que ele tenha direito a tudo isso. E veja, Paulo não está pregando contra, mas ele está dizendo que ele se colocou este limite de liberdade para que aquela igreja fosse edificada, para que não houvesse obstáculos ao evangelho de Cristo. É óbvio que haviam ali pessoas, principalmente Paulo fez isso é importante, um parênteses aqui, porque os falsos profetas, eles usavam deste direito. Os falsos profetas, eles não faziam por amor, eles faziam pelo dinheiro. Então, como eles faziam pelo dinheiro, Paulo está dizendo: eu não quero que vocês pensem que eu estou pregando o evangelho de Cristo por amor ao dinheiro, mas por amor a vocês. Entende? Que ele não está proibindo o sustento do pastor, o sustento da igreja, mas ele está dizendo: olha, o foco são as almas, são as vidas. O foco é pregar o evangelho, não é o dinheiro. Não são os dízimos e ofertas, se nós formos trazer para hoje. E ele então diz no versículo 13: não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Isso é o que acontecia no Antigo Testamento, no templo. Amém? Aqueles que serviam ao altar, eles eram sustentados pela mesma oferta que era dada, oferecida no altar. E então ele diz: assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Agora olha o que Paulo diz: eu, porém, não me tenho servido de nenhuma destas coisas, e não escrevo isso para que assim se faça comigo. Sabe o que Paulo fazia enquanto ele estava em Corinto? Quando ele fundou a igreja lá, ele construía tendas, desculpe. Ele era um fazedor de tendas, ele trabalhava junto com Barnabé, se não me engano, e ele então, além disso, ele pregava o evangelho e ali a igreja foi fundada. Porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule essa glória. Sabe, Paulo está dizendo aqui assim: a minha alegria é pregar o evangelho. A minha alegria é falar de Cristo para que as pessoas possam conhecer que Deus as ama e que enviou seu único filho para salvá-las na cruz do Calvário. Então Paulo está dizendo aqui, ó, antes que alguém me anule essa glória, a glória da alegria de poder ser participante deste ministério e pregar a palavra de Deus. Essa era a alegria de Paulo. A alegria de Paulo não era o dinheiro. A alegria de Paulo eram as vidas. Eram as vidas que se convertiam, as vidas que se dobravam ao Senhor, as vidas que deixavam os ídolos daqueles templos que ali cercavam a cidade de Corinto, que estavam na cidade de Corinto. Essa era a alegria de Paulo. E então ele diz: se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa esta obrigação. Porque ai de mim se não pregar o evangelho. Porque Paulo está dizendo que no primeiro momento não foi ele que escolheu, foi Jesus quem o escolheu na estrada de Damasco. Amém? E no versículo 17, para nós terminarmos aqui, nós vamos ler até o versículo de número 17 ao 18 também. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que evangelizando proponha de graça o evangelho, para não me valer do direito que ele me dá. Então Paulo está dizendo: olha, ainda que eu tenha esse direito, eu não quero escandalizar ninguém, eu não quero me aproveitar de ninguém, eu não quero ser confundido com aqueles falsos mestres que pregavam
o evangelho, ou usavam da mensagem do evangelho, usavam do nome de Jesus Cristo para benefício próprio, para ganhar dinheiro, porque o foco dele eram os bens, o dinheiro e não as almas. E Paulo está falando exatamente isso. Amém? E aí, a partir de amanhã, nós vamos ler a partir do versículo 19, onde ele vai terminar este assunto e vai emendar no capítulo 10 também. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te agradecer por esta manhã. Queremos pedir que o Senhor nos abençoe com toda sorte de bênçãos, que o Senhor derrame sobre nós da tua graça, do teu poder, do teu amor. Que o Senhor abençoe as nossas vidas, as nossas famílias, em nome de Jesus Cristo. Nós levantamos um clamor ao Senhor por cada vida, por cada família que está aqui, para que o Senhor os abençoe com toda sorte de bênçãos. Os abençoe com paz, com saúde, com proteção. Que o Senhor envie os teus anjos e cubra a vida de cada um deles com o sangue precioso de Jesus. E nós te damos toda a honra e toda a glória, Senhor, por este dia que está começando, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém? Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Não esqueça de dar like, por gentileza, de compartilhar e não esqueça de colocar nos comentários o teu pedido de oração. Em nome de Jesus. Um grande abraço para todos. Deus abençoe.